Então, se você já viu o vídeo um e 2 ali, a 2 até mais ou menos os 12 minutos e 41 segundos, você já entendeu que existe uma espécie de uma matriz para a gente representar qualquer circuito. Claro, o circuito nós estamos trabalhando. Então, como é que a gente começa isso aqui? Comecei representando os três triângulos, que representam os três cilindros. Eles têm uma altura de 2 quadrados por 4 de comprimento. Deixei uns 4 ou 5 aqui de afastamento entre eles, tá? E logo em seguida eu vou representar as válvulas. A válvula tem o mesmo tamanho do cilindro e é dividida em 3 partes. É o que eu estou tentando fazer aqui, olhando por cima do celular. Bom, agora tem que fechar. Veja o que eu estou fazendo. Eu estou mexendo com papel. Porque é mais fácil para mim traçar assim. Então, vou fechando as válvulas que são formadas por 2 quadrados perfeitos. É bonito dizer isso. Fiz aqui os 2 quadrados, beleza. E agora chega a hora de fazer as setinhas, que eu acho que no outro vídeo a gente não falou sobre isso. Eu vou fazer umas linhas aqui, mas são puramente referência. Então, vou pegar o meu primeiro quadrado, dividir no meio. Essa linha vermelha, ela não existe, tá? Só é referência. E aqui, ó, tracei uma linha, 2 linhas e dividi aqui o meu quadrado em várias partes. Certo? E aí, como é que a gente representa isso? Esses 2 pontinhos mais aqui do canto, que estão bem no meio, é a seta que fica para baixo. A seta que fica inclinada, ela sai do meio e vai até o outro lado. E na parte de baixo, o T. Do outro lado, a mesma coisa. Olha que a setinha que a gente faz, é uma seta um pouco fechada, porque fica mais bonito e mais elegante. Não tem outra explicação para isso, mas a gente tem que entender também que isso aqui faz parte de uma simbologia, de uma norma, né? Toda norma ela chama essa simbologia e a gente vai repetindo. Claro que quando a gente vai fazer um diagrama, depois do diagrama vem toda a especificação do equipamento. Ah, errei esse aqui. Não teve jeito. Tá, eu vou corrigir para cá. Ó. Eu estou fazendo a caneta, né? Mas vocês vão fazer a lápis para que isso não aconteça. Eu tenho que fazer com a caneta aqui mais escura para dar contraste. Normalmente a gente representa a válvula com um quadradinho de comprimento, meio de altura, né? A nossa bobina. Eu posso fazer aqui em cima, dessa maneira, ou eu posso fazer de uma maneira mais simples aqui, ó, né? Meio quadradinho de altura por 1 de comprimento. Então, faço embaixo aqui assim. Aparentemente é mais fácil de representar assim. Então, posso fazer também. A norma faculta isso. Eu acho mais bonito ali no meio, mas é mais difícil de fazer. Bom, já comecei a montar o meu diagrama e eu vou deixar a parte elétrica para fazer depois. Vamos terminar essa parte aqui primeiro. Então, vamos criar aqui primeiro a nossa sequência. A sequência é dada por uma frase, né, representada por letras maiúsculas. Eu vou botar aqui embaixo. Acho que o nosso diagrama elétrico vai caber aqui desse lado. Vou botar aqui embaixo. Deixar uma linhazinha mais aqui, né? A, B, C, A, B, C. Sempre lembrando que isso aqui são chamados circuitos intuitivos, mais simples, que ela tem a função didática de a gente conseguir compreender como é que funcionam as coisas. Aqui eu já vou traçar uma linha dupla, porque a gente vai ver que tem uma pequena diferença que vai acontecer embaixo. Vamos botar a sequência? Mais, menos. Na outra metade, que tem essa outra linha dupla aqui, tem que ser o contrário que está lá, menos, mais. Opa, vamos mostrar lá. E aí? O que vai significar isso aqui?
que nosso primeiro movimento vai ser A avançar, e depois que A avançar, B vai avançar e C vai recuar. Vamos olhar nosso diagrama, onde é que estão os elementos. O cilindro A é sempre aquele primeiro movimento, e ele é representado mais à esquerda e mais em cima. 3 cilindros A, B e C. Como eu estou dizendo que o primeiro movimento de A é avançar, ele, para avançar, ele tem que nascer recuado. Então, lá na minha máquina, quando for montar, eu já tenho que fazer essa previsão e acionar os elementos aqui para que ele chegue lá nessa posição de recuado. O primeiro movimento de B também é avançar, então eu tenho que estar recuado. E o de C, o primeiro movimento é recuar, então ele tem que estar avançado. Aqui embaixo, a gente coloca os elementos dizendo, olha, aqui é a posição de A recuado, aqui é a posição de A avançado. O que é lógico, né? Porque a ponta de B recuado tem que estar aqui, se ele avançar, o B vai ficar desse lado. A mesma coisa acontece com C. Então, se eu fosse dizer quem é que está acionado, a chave que está na posição de A recuado, não é A recuado que está na posição, que está de B recuado e que está de C avançado. E aí? Lembrando que as ligações do cilindro são sempre por esses dois conectores que aparecem aqui. Quando ele está recuado, significa que o ar entrou na frente. Portanto, na parte dianteira, empurrou o êmbolo para trás. Portanto, basta olhar qual das duas flechas que apontam para cima, que está mais próximo desse ponto, e ligar. Eu vou fazer essa quebradinha ali só para mostrar que todas as linhas têm que ser perfeitamente ortogonais. E aqui embaixo a entrada de ar. Então sempre eu vou ter a posição dos orifícios. Não precisa escrever isso, tá? 2 e 4, que é o que liga à utilização, que liga ao nosso processo, ao cilindro, ao motor. 3 e 5 lá na ponta são os escapes. E o número 1 que está aqui no meio é a alimentação. Cilindro B é igual a A, na mesma posição, então as ligações são também iguais. Aqui já puxei inclinado, não dá para apagar. E alimentação, orifício número 1 também. Eu não vou repetir os números, tá? O cilindro C está na posição invertida. O que aconteceu? O mecanismo interno se movimentou e agora o ar está entrando aqui atrás. De novo, olha lá, orifício número 1. Aquela linhazinha que está para lá não vale, tá? E o ar está voltando pelo orifício número 4. Aqui a entrada de ar. Muito bem. Agora que a gente representa aqui, a ligação aparece com uma linha longa para representar a entrada de ar bem aqui à direita. Tá? Ficou lá. E aqui eu boto uma bolinha preta. O que é a bolinha preta? É o conector. Tá? Botei o conector. Então agora só falta nós fazer a tabela. Aqui nós já temos uma tabela que mostra a disposição de cada um dos cilindros. Então quando o cilindro A avançar, o que ele vai fazer? Ele vai sair, olha lá, o cilindro A vai avançar e vai chegar nessa posição aqui, ó. E nessa posição, qual é o próximo movimento que tem que acontecer? B avançar. Então, quando A avançar, B vai avançar. A gente já viu que ali o índice par indica a bobina que faz, a chave de fim de curso que faz sendo B avançar. Então, como é que aconteceria? Quando esse elemento chega aqui, ele vai acionar a chave B2, e a chave B2 vai acionar uma bobina que vai fazer o cilindro B avançar. E aí, quando B avança, quando B avança, ele aciona a chave que faz C recuar, que é um C pequeno, índice 3. Quando C recua, ele tem que acionar a chave que vai fazer o A avançar, então é A, índice 3. Quando o A recua, ele tem que acionar uma chave que vai fazer B recuar, B pequeno, índice 3. Quando B recua, tem que acionar a chave que vai ser avançar, que é C2. E quando C avança, eu vou encontrar aqui o primeiro movimento.
que é a avançar, ou seja, a 2. Ou seja, o último movimento ele dispara para preparar o primeiro. Como eu vou desligar um elemento qualquer desse sistema, ele vai ficar desligado, tá bom? E agora? Olha só como é fácil transcrever os elementos. Eu vou olhar na posição de A avançado, quem é que está? B2. Na posição de B avançado, quem é que está? C3. Na posição de C recuado, quem é que está? Aqui embaixo, A3. Na posição de A recuado, B3. Na posição de B recuado é C2. E na posição de C avançado é A2. É aquele que vai gerar o primeiro movimento, né? Então, completado isso aqui, eu posso botar aqui a posição dos fins de curso. Faço uma linha. E vou olhar a minha tabelinha, vou botar do lado aqui essa tabelinha, ó, que está lá no nosso diagrama, mostrando qual bobina está acionado com cada movimento. Eu vou escrever aqui, depois a gente vai olhar de novo como é que explica isso, tá? Então, o que eu vou ter lá? Para A avançar, Y1. Para A recuar, Y2. Para B avançar, Y3. Para B recuar, Y4. Para C avançar, Y5. E para C recuar, Y6. De novo, quem é o primeiro movimento que nós precisamos? A avançar. Ah, mas ele está lá atrás. Não. É uma maneira de descobrir os movimentos e a indicação das posições. Mas a gente olhando aqui, esse aqui é o primeiro movimento, porque é a avançar. Qual é o segundo movimento? B, avançar. Então, olha aqui, ó. Segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto movimento. Pronto. Ah, mas qual é que são as bobinas? As bobinas são numeradas também, da esquerda para a direita numa sequência. E sempre vai ser o mesmo, porque olha lá de novo a nossa tabela. A avançar é Y1. Então, Y1 sempre vai estar associado com acionamento de B avançar. Claro que se eu inverter as mangueiras, aqui a lógica é invertida. Mas aqui nós vamos encontrar as bobinas sempre nessa sequência, que torna muito mais fácil eu enxergar no diagrama. Na minha máquina, isso aqui pode estar tudo separado, cada um num lugar diferente. Tá? Mas aqui a gente botou de uma maneira reta e direta. Aí nós vamos partir para o esquema elétrico. Tá? O esquema elétrico ele começa, a gente bota a bolinha que é o borne, ou seja, onde é que eu vou ligar isso? Né? E aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Vamos botar mais um, 9. Aí tu vai ver que 8 vai dar certo. Vou virar a folha, que é a maneira mais fácil de traçar, tá? Deixa lá. Eu vou traçar uma linha comprida. Em cima. Embaixo dá para olhar também? Não. Então, vou mexer aqui um pouquinho. Por que eu gerei a folha? É mais fácil de traçar. Os nossos esquemas mais simples, eles sempre iniciam com o primeiro movimento através de uma chave comutadora. Ó, deixei um quadradinho ali. Na metade de um quadradinho, puxo até a base aqui. Ó, faço 2 quadrados, deixo um quadrado. Faço mais outro aqui, deixo um quadrado. E faço um retângulo. Nossa, eu falei que podia ser 8, mas o bom é fazer 9 mesmo, tá? Quem é o primeiro quadrado? É uma chave comutadora, é a chave liga-desliga, é a chave que dá partida no sistema e sempre será chamada de S1. E o segundo elemento que aparece aqui são as chaves de fim de curso. A chave de fim de curso eu represento em todas as aulas sempre o estado. Então essa aqui é uma válvula, uma chave NA. Mesmo que ela esteja no momento do circuito fechado, eu represento como NA.
E embaixo está a bobina da válvula. É o mesmo desenho. Só que, como aqui é um diagrama elétrico, não é um diagrama mecânico de cima, ele tem um quadradinho de altura por 2 de comprimento. E desse lado, olha só, eu vou fazer aqui um X, fechar em cima e embaixo e puxar uma bolinha no meio, tracinho no meio. Isso aqui a gente lê como? É um eletroímã ou bobina de uma eletroválvula. Se fosse uma contactora, é a mesma coisa, uma eletroímã também, né? E aí? Aí o que eu faço é mais ou menos a cada 4 quadradinhos, puxo uma linhazinha auxiliar, tá? 3, 4. Porque aí eu faço uma distribuição legal aqui, tudo fica igualzinho, fica mais fácil de fazer. 4 linhas, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, faltou um pouco aqui, mas a gente ficou muito comprida, né? Quem está fazendo a lápis é mais fácil, errou, pode apagar. Pronto, são 6 linhas. Já vou numerá-las aqui em cima, tá? Porque nós precisamos representar, por uma questão didática, até de a gente acompanhar durante a montagem, a sequência. Quem é que vai fazer o primeiro movimento, o segundo movimento e o sexto movimento? E os diagramas, eles são tão simples que eles passam a ser uma repetição. Está vendo a linha aqui? Ó? Divido a linha no meio e faço o meu retângulo. Se eu quiser, até para ficar mais fácil de traçar, eu posso traçar, só cuidar para não se enganar, né? Eu não posso me enganar. Se eu me enganar, eu vou tirar 0, porque eu não posso apagar. Aí, fiz assim, aí eu faço as linhas verticais. Se tu está fazendo a lápis, vê como é que é a melhor maneira de tu fazer aí, tá? E agora, vou inclinar de novo a folha. Estou mostrando que é inclinar porque é a maneira mais fácil de traçar. Ó. Faço as diagonais. E agora, vou fazer a minha representação de válvulas, né? Estou fazendo assim uma linha, depois eu posso fazer completar isso aqui, representa uma válvula, né? Ou vou fazer diferente depois. Tudo é válido. Posso fazer o X primeiro, depois eu fecho em cima e embaixo. E aí cada um pode ver qual é que é a maneira mais fácil de fazer o trabalho. Por que cada um vai achar a maneira mais fácil? Porque é assim, né? Nem todo mundo consegue fazer a mesma coisa igual. Às vezes um faz diferente, faz melhor. Ó, contei 3 quadradinhos para cima. Lá no meio da linha, puxo até a do meio aqui. Estou só representando o começo da chave de fim de curso. Agora eu posso puxar as outras linhas. Eu vou ver qual é, que é a melhor maneira de puxar, porque o S1, esse elemento estranho aqui, ele aparece apenas no primeiro movimento. Claro que em um circuito mais complexo, eu posso ter 2 chaves de fim de curso em série, ou 3 chaves de fim de curso em série, e aí eu tenho que mudar a minha estrutura, né, de papel aqui. Se eu estou trabalhando no computador, é mais fácil de fazer, que no papel eu não posso errar muito, não tenho que apagar muita coisa. Fiz isso, agora eu vou construir a chave de fim de curso exatamente com essa primeira aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer 2 linhas paralelas. Como a coisa é no atacado, represente no atacado. Mas, olha, essa linha paralela tem que estar bem no meio dessa coisa inclinada, essa linha inclinada aqui. Porque essa linha inclinada representa o contato e isso aqui me representa o rolete. Podia ser um botão também, mas no nosso caso é rolete, porque é uma chave de fim de curso. Mas por que rolete, professor? É o tipo de válvula mais comum que tem, né? Mas ela poderia ser de antena, ela poderia que pino, poderia ter outras configurações, mas essa é a mais simples de todas.
Tá pronto. Tem algumas coisinhas que a gente sempre deve declarar, né? Aqui eu vou declarar a tensão do circuito, 24 VDC. Já estava na matriz, que é o quem? Positivo. Embaixo o 0 volt, que é quem? O negativo. E no circuito a gente deveria também colocar as bolinhas aqui, ó, que está lá na nossa matriz também. Porque essa matriz está dizendo, isso aqui está conectado. Porque às vezes num diagrama grande, linhas se intercruzam. Não tem outra maneira de representar isso. Mas quando elas se intercruzam, o que acontece? Ela não tá soldada. Essa aqui está dizendo, está soldado isso aqui. Tá ligado isso aqui. E se eu quiser criar só uma linha, vou botar lápis aqui no meio. Está passando por aqui, porque passa, né? Graficamente ficou a maneira mais fácil de apresentar. Ela não está emendada, né? Não tem contato. Então, só está passando. Então, por isso que é importante a gente botar a bolinha, não vai ter dúvida. E aí? Está pronto, todo o trabalho já está pronto. Só tem que transferir dados. Vamos ver como? Aqui na nossa tabelinha, o primeiro movimento, está dizendo primeiro movimento, é a chave de fim de curso A2 com a bobina Y1. Então, o que eu vou botar lá? A2. E a bobina tem que tomar um cuidado, se eu botar sempre do lado direito, bota sempre do lado direito, tá? Ou poderia botar em cima, eu vou botar sempre do lado direito, Y1. Segundo elemento, qual é que é? B2 com Y3. O segundo está aqui embaixo, ó. Segundo, ó. B2 com Y3. Terceiro movimento, de novo. A3 com Y, C3 com Y6. C3 com Y6. Aqui tu vai ver a mesma sequência, ó. A, B, C. Eu tenho que fazer A, B, C. Então, eu já posso até... Claro que nesse circuito discreto, né? Vamos ver o quarto movimento, quem é? É A3 com Y2. O quinto movimento é B3 com Y4. E o último movimento é C2 com Y5. Cuidado, porque às vezes o pessoal vai indo por aqui e repete isso aqui que aparece lá no fundo, mas não é para repetir. Olha só, aprontamos o trabalho, tá? O que eu vou fazer agora? Vou assinar o meu nome embaixo. Opa, tem que aparecer o nome. Vou escrever qual é a minha turma e vou escrever a data de hoje. 10/12/2021. Olha aí que beleza. Feito isso, mande uma imagem, uma foto, com a tua letra lá bonitinho, para quem? Vamos botar aqui do lado, para ninguém esquecer. S.A. Pavani. É de Adalberto, né, tia? @ctism.ufsm.br. E é isso aí. Tá aí, é só seguir. E você fazendo isso aqui, se quiser mandar um e-mail para a gente olhar o teu desenho aí, ótimo. Agora, os alunos do professor Sérgio tem que mandar, tá? Dia 16 tem a reunião de conselho, então aquele que mandar vai ficar bem mais facinho para nós, tá bom? Obrigado, estou aqui invisível aqui, mas estamos de olho em todos, pedindo paz e uma grande bênção para todos vocês.